começo com a Lu para fazer a técnica do mármore líquido. Então, a primeira pergunta que eu fiz para a Luciana foi o seguinte: Lu, eu posso fazer, então, em qualquer superfície, desde que ela seja rígida? Porque eu tenho até aqui no meu apoio, fala, Cláudia, avisa o povo que dá para a gente fazer na cerâmica, no MDF, em painéis, no gesso, na madeira, no MDF. Lembra que eu falei, gente, ela transformou aquele móvel? A gente bate o olho, jura que é uma tampa de mármore, com certeza. Você fala a bandeja, nossa, é um fundo de mármore. Quer ver uma outra peça linda? Olha aqui, ó. Ô, Lu, aqui é um suplá que seria de MDF? Isso, é um suplá de MDF. Tudo com a técnica do mármore líquido? Isso, tudo com mármore líquido. Menina, vamos E lá? aí, ele aplicando o vidro em cima, ele serve inclusive como um descanso de panela, porque ele suporta a temperatura. Nossa, fica escandaloso de bonito, não? Fica bem bonito. E um detalhe, nós fizemos lá na fábrica a pia da cozinha. Pode colocar em cima da alvenaria. Você pode fazer espaço gourmet. Ficou bárbaro. Traz Ficou. umas fotos depois pra Eu gente vou mandar. ver. O piso também, tem um pedaço do piso onde a gente aplicou. Que bárbaro. Vamos começar. Técnica do mármore líquido. Então, olha, como eu falei no início, eu não vou ensinar uma peça específica, eu vou ensinar a fazer a técnica. A técnica. E aí você aplica a técnica na peça que você quiser, tá? Ok. O que a gente escolheu para fazer hoje, que inclusive a gente tem o kit, é o mármore líquido, o preto Via Láctea. Mas aí a gente tem ele no branco Carrara também e a gente tem ele na versão Travertino. Uau, que lindo demais. Então, assim, nós fizemos um estudo das pedras que mais vendem de mármore e transformamos isso no mármore líquido. Que espetáculo. Tá? Então, assim, ó, aqui o kit, ele é composto de 2 componentes. O primeiro é aqui, ó, base mármore, e o outro é a tinta mármore. Base mármore e a tinta mármore. Isso. Então, a gente vai começar com a base. Eu vou aplicar uma demão de base, vou esperar secar e vou aplicar a segunda demão. Vou colocar aqui um pouquinho, ó, pra não sujar o pincel, né? Não entrar, ó, tinta aqui na virola que acaba estragando o pincel. Tá. Então, eu vou aplicar aqui a tinta. A base mármore. A base Aí, mármore. no caso, por exemplo, você está trabalhando no MDF. Se eu fosse fazer isso na cerâmica ou no gesso, também faria do mesmo jeito? A mesma coisa. A única coisa que se a superfície for muito porosa, aí a gente, por exemplo, o gesso, aí a gente aplica uma demão de goma laca embaixo. Se tiver algum preparo, o vidro, por exemplo, a gente aplica uma demão de primer primeiro, né? Tá. Respeitando o produto que a gente tem que aplicar no preparo prévio de cada superfície. Aqui na madeira, normalmente as pessoas passam branco para dar o fundo, né? Na peça. Como aqui eu estou usando preto, eu já vou vir direto, porque não justifica eu passar branco para depois vir com o preto. Com preto, né? Então, entendi. Ó, eu pinto de qualquer jeito, em qualquer direção. E depois eu venho com o rolinho. Não liga meu rolinho, tá, gente? É que eu deixo ele só pra pintar com preto. Porque o preto impregna, depois estraga o rolinho. Ó, aqui é uma base mármore. Essa base mármore, ela tem várias cores. Dentro do kit, o branco, por exemplo, ele vem com o branco. No Travertino, ele vem com uma cor que chama porcelana de fundo. E no preto, no Via Láctea, ele vem com o preto de fundo. Tá, eu vou escolher, então, que cor que eu quero passar de base mármore. Isso, na verdade, o kit ele vem pronto, ele já vem com a cor de fundo. Mas, se você quiser outra cor de fundo, que nem eu tenho algumas peças aqui, que eu troquei a cor de fundo, você pode substituir a cor do fundo e fazer uma outra cor de mármore. O que você não consegue substituir é esse produto aqui, ó, que é a tinta mármore. Ela vem encapsulada. Ó. Agora eu vou secar aqui. Encapsulada. É um líquidozinho que vem dentro dela, Tá. que ele forma umas partículas maiores. Olha, ela não é uma tinta normal. Mostra ali pro Nil, por vou gentileza, mostrar pra Lu, você, ó. Tá vendo? Enquanto eu vou secando, eu vou mostrando aqui, ó. Porque agora você tem que fazer, você tem que secar. Aqui ela tá acelerando, que você tem que passar a segunda demão. A segunda demão. Aqui eu já vou até avançar uma etapa, eu trouxe uma com segunda demão, pra gente, Tá. assim, focar bem na aplicação do mármore. Aqui eu apliquei 2 demãos do preto. Cobertura boa, não? Se eu Tendo. fosse deixar secando natural, sem usar um secador, quanto tempo? Uns 10, 15 minutos entre uma É demão e rápido? outra. É rápido. Tá. É a mesma secagem de um PVA normal, tá? Se tiver secador, eu tô usando soprador, mas pode usar secador também de cabelo, deixar secar no sol. Secagem normal, como você está acostumado a pintar em casa. Agora, o segredo tá aqui, olha. Nessas partículas. São essas partículas que vão se transformar no efeito do mármore. Então, eu vou aplicar com uma espátula. Em toda a superfície, né, que eu quero cobrir.
Nota Agora que ela é a tem umas tinta. particulazinhas brancas, tá vendo? Essa tinta mármore também vem em outras cores, Lu? Vem. Ela vem no travertino. Se você puder abrir aqui, ó. Abre pra gente Travertino. mostrar o travertino e o Via Láctea. Eu sou perguntadeira mesmo, viu? Mas Quero tem que saber perguntar, porque tu tudo. vai duvidar também a dúvida de que tá em casa, né? É bom Olha perguntar. aqui, gente, tá aqui enquanto ela tá passando. Ai, olha que bacana esse aqui, ó. Esse é o branco Carrara. O branco e esse aqui da minha mão, ó. É, esse é do kit branco Carrara. branco Ele, Carrara. depois de pronto, vai ficar assim, ó. O branco Carrara fica assim. Fica assim. Que Esse aqui é o travertino. Sem o vidro, né? Eu trouxe com e sem o vidro pra ver como fica diferente. Mas eu tô gostando, é muito, mulher. Que bacana. É lindo. Então, olha, a gente vai aplicando em toda a superfície. E aí, se você olhar contra a luz, eu acho que a câmera consegue pegar isso também. Você vai notar, olha, que tem tipo uma... Ele fica úmido, tá vendo? Uhum. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o soprador e vou dar, ou o secador de cabelo. Aí, nessa etapa, é importante ter um secador de cabelo ou um soprador. Se a pessoa não tiver, ela vai deixar secar uns 15 minutinhos. Só que ela vai secar a ponto de não estar completamente seco, porque eu preciso que ele esteja úmido para misturar as partículas, tá? Então, ó, eu vou dar uma secadinha aqui com o soprador, só para dar uma secada nesse líquido. E às vezes, assim, o meu tá novo, mas às vezes é importante falar, quando a pessoa pega em casa e deixa ele algum tempo paradinho, é normal a parte líquida subir, dar uma separada da parte sólida. Não elimina essa parte, é ela que mantém a tinta encapsulada. Então você mistura o produto e aí você aplica, não tira a água dele, tá? Se eventualmente ficar separadinha a água, é super normal. Posso sair ou você precisa mostrar algum ponto que elas não podem perder? Esse aqui só e depois você pode... Aí eu deixo você... Não, porque senão sai e a gente perde o porque ponto. se secar ele perde realmente, ó. Aí eu venho aqui e vou passando bem de levezinho. Essa etapa aqui, sabe quando você tem uma torrada quebrada que você quer passar manteiga? Que a mão tem que estar super leve? Sim. É assim, que se você vier com a mão pesada, você arrasta. Então você vem com a mão leve... Torrada quebrada, eu tô passando a manteiga. Chantilly no bolo, que tem que ter a mão leve, Entendi, sabe? Lu. Eu falo assim para as alunas. Faz de conta que você está passando manteiga na torrada. Tem que ser bem com a mão bem levinha. Se você passar com a mão muito pesada, você vai arrastar e não vai juntar uma cor na outra. Que aqui, na verdade, a gente está mesclando uma cor na outra, Por né? isso que ela secou, mas não secou totalmente. Deixou a Exato. superfície ainda lisa, senão ela não conseguiria passar a espátula, né? Porque ela estando úmida, a gente Exatamente. consegue passar a espátula e ir espalhando, é isso? Isso, é isso mesmo. Agora já foi. Uau! Meu Deus do céu. Tá gostando, Isa? Amando. Lu, então vamos lá. Mostra para as meninas e meninos como é que ficou o mármore líquido. Ó, ele ficou assim e ele tá super úmido ainda. Eu posso acelerar a secagem com o soprador térmico, com o secador ou deixar secar natural. Quanto tempo ele demora para secar? Depende da quantidade de produto que você passou e como é que está a temperatura ambiente. Se tiver mais frio, ele vai demorar mais para secar. Se tiver calor, em 15, 20 minutos ele seca, tá? Então depende muito da camada e o tempo, se está calor, se está frio, mas ele Entendi. seca. Quem não quiser usar um secador ou soprador, ele seca. Aí eu trouxe aqui uma etapa avançada, já com ele seco. Se você passar a mão, é que eu passo bem fininho. Mas tem gente que não tem muito jeito de passar e acaba ficando assim mais áspero, olha. E aí o que a gente tem que fazer para ele ficar assim? A gente tem que passar uma lixinha para dar uma quebrada nessa textura. Que eventualmente pode ser que tenha. Eu nem vou lixar muito a minha peça porque a minha tá bem lisinha, que eu espalhei bem as partículas. Então, ó, eu vou lixar, vou passar um pano, esse pano ele tá um pouquinho úmido. E vou preparar o vidro glitter. O vidro glitter, enquanto eu explico aqui, eu já deixei um prontinho, eu só vou explicar como faz a preparação dele e aí a gente já vai passar para esse aqui que eu misturei durante a aula da Isa, tá? Tá. Então, olha, é um produto bicomponente. O que isso significa? Que um não funciona sem o outro. Então, essa é a resina e esse é o catalisador da resina. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o componente número 2 aqui dentro. Ele vai render aproximadamente uns 80 centímetros.
Não, minto. Ele rende mais ou menos uns 40 centímetros, 40 por 40, tá? De área a ser trabalhada. 50 por 50 no máximo. E aí, uma vez que você mistura os dois componentes, você tem que usar ele totalmente. Se você não vai usar tudo, você pode preparar ele num copinho descartável na proporção. Faz ele fracionado, pega um copinho descartável. Misturei e tenho que usar. Tem que usar todo, tá? Então, aí aqui a gente mistura de 2 a 3 minutos, mais ou menos. 2 minutos? Uhum. Deu os 2 minutos? Deu. Aí, olha, ele tá bem misturadinho, ele volta a ficar transparente. Eu vou pegar um que eu comecei a mexer, ele fica mais esbranquiçado, ó. Não sei se dá pra pegar. Esse aqui, ele tá mais transparente, tá? Quando mistura, dá uma reação, ele fica esbranquiçado. O ponto de parar de mexer é quando ele volta a ficar transparente, tá? Tá. E ele, assim, você bem falou no Merchan, né, ali no kit, ele é um produto inteligente. Ele elimina as bolhas de ar sozinho e ele não escorre. Ele não precisa esperar o ponto de mel. Então, eu aplico ele na peça. Olha a diferença do brilho com e sem. Ai, diferente a peça. Se eu, por exemplo, quisesse trabalhar sem ele, sem o brilho, eu posso? A peça estaria pronta? Sim, ele ficaria fosco. Aí você pode passar um verniz acrílico brilhante, um verniz fosco. No caso, se a gente trabalhar uma superfície... Aqui eu estou trabalhando na superfície vertical e ele vai ficar secando vertical, ele não vai escorrer, porque ele é líquido, é óbvio que se você levantar ele vai escorrer. Se você fizer numa parede ou em alguma superfície que ela vai ficar assim, olha, horizontal, e você não tem como deitar, aí eu recomendo aplicar esse produto aqui, ó. 2 demãos da laca brilhante. No lugar do vidro glitter? No lugar do vidro glitter. De 2 a 3 demãos. Tá. Ele não vai dar essa cobertura grossa como o vidro dá, mas ele vai dar um brilho com toque laqueado. Fica também bem bonito. E no caso de uma parede, dá pra gente fazer esse efeito de mármore, então, uma parede normal que eu tenho em casa? Dá pra fazer. Agora, se você quiser o efeito do vidro, o que eu recomendo? Faz um painel de MDF e depois você fixa o painel na parede. Entendi. Entendeu? E no azulejo, consigo também? Consegue também. Você passa o nosso primer primeiro no azulejo e aí você vem e faz a técnica do jeito que eu ensinei. Passa a base mármore, seca, passa tinta mármore e aí, por último, você vai passar a laca brilhante, porque aqui no caso, né, não dá pra passar o vidro porque vai ficar assim. Lindo, não? Ele é lavável, ele é resistente à temperatura, inclusive se você quiser usar ele como um suporte, um descanso de panela, descanso de chaleira, ele suporta até 180 graus centígrados. Espetáculo. Ele é excelente. E aqui, ó, não sei se dá pra mostrar, a gente fala que ele é inteligente, tem um cacto aqui, ó, uma placa de cacto, vê se dá pra pegar. Eu apliquei o vidro só em cima dos vasos de cacto. Só em cima dos... Só em cima, ele não escorre. Uau! Onde a gente coloca, ele fica. Aqui pelo monitor, pelo vídeo não dá pra ver. Perfeito, que bacana. Quer dizer, esse vidro glitter, quer dizer, ele é muito inteligente. A gente vai misturar 2 minutos e aí a hora que ele voltar a ficar transparente, é o ponto certo. Eu não preciso nem do pão de mel, E no máximo espera uns 5 minutos para aplicá-lo. No máximo 5, lembra que ela falou, tem que aplicar, tem que misturar e já aplicar, no máximo 5. 5 minutos. Né? Então, te possibilita trabalhar a superfície sem rebaixo também, né? Que bacana! Quer dizer, aqui você deixou na técnica do mármore líquido fosco e usou só no vaso. Isso. E aqui também na placa. E apliquei aí na placa. Gente, quando é que você volta aqui? Ai, quando você quiser. Fala assim, só chamar. Só chamar. Bora cá? Acabou cá? Lu, parabéns. Fiquei Obrigada. encantada com você. Obrigada, eu que Excelentes agradeço. explicações. Uma gracinha, não?